Bom, a minha relação com a minha família nunca foi muito próxima, né? Eu cresci morando com meu pai, com a minha mãe e com a minha irmã, só que ela acabou indo morar em outra cidade quando eu ainda era muito novo, né? Eu tinha uns 10, 11 anos. Então eu acabei morando só com a minha mãe e com meu pai. E minha mãe, ela sempre teve que trabalhar, né? Trabalhar muito para poder me sustentar, poder bancar minha faculdade, essas coisas. Então, como a minha mãe ela trabalhava das 11 às 10 e eu estudava das 7 ao meio-dia, era muito difícil eu ver a minha mãe. Eu só conseguia ver a minha mãe quando eu ficava acordado até mais tarde. E era uma coisa muito rápida. Minha mãe chegava do trabalho, me dava um oi, me dava uma boa noite e eu dormia. E aí eu acordava, né, pra ir pra escola, via ela deitada na cama dormindo, dava um tchau e era isso. Era esse contato que eu tinha com a minha mãe, né? E foi assim durante muitos anos. O meu pai, assim que minha irmã foi embora, né? Porque morava eu, minha mãe e meu pai em uma casa, e minha irmã morava com o namorado dela em outra casa. E aí eles se separaram, né? O namorado da minha irmã e ela. E aí ela acabou indo morar em outra cidade. E aí meu pai, que já queria se separar da minha mãe, ele foi morar na casa de baixo. Então eu também só vi meu pai algumas vezes durante a semana, mesmo morando no mesmo quintal, a gente se via muito pouco. Então eu não tinha contato com meu pai, nem com a minha mãe, nem com a minha irmã. Então eu cresci bem distante de todos eles. Bom, as semelhanças que tem da família dos Simas pra minha é que o nome da minha irmã também é Juliana, né? Mas ela tem um filho na vida real, né? Eu sou o tio na vida real, mas a Juliana dos livros não tem. Foi uma coisa que eu quis deixar separado também. A mãe do Simas, né? Ela tem aquela coisa que é um dos plot twists no final do livro, que na vida real minha mãe também não tem, né? Ainda bem. E a parte do pai, acho que acredito que seja a parte mais real, né? Que ele é alcoólatra, que ele é agressivo e todas essas coisas negativas. Essa parte realmente é da minha vida real, né? Uma coisa que eu passei durante boa parte da minha infância e da minha adolescência e em alguns momentos da minha vida adulta também. Mas, apesar de ter essas semelhanças, eu não quis deixar 100% igual, né? Esses problemas que o Simas enfrenta com os problemas que eu enfrentei e enfrento até hoje. Porque no Simas eu quis também dar uma carga um pouquinho mais dramática, né? Por ser um livro de ficção. E também por ser uma coisa dolorida, né? Que ainda dói em mim. Eu também não queria deixar muito igual. Porque eu não queria sentir que quando eu estivesse escrevendo sobre isso, na vida do Simas, fosse como um espelho da minha vida real, né? Tudo bem o cinema, que foi uma fase muito importante da minha vida, foi uma fase muito boa, uma experiência muito positiva, né? Eu descrever realmente como era, de desses relacionamentos um pouco mais conturbados que me afetam até hoje, né? Psicologicamente falando e emocionalmente falando. Minha família real não sabe sobre o livro, né? Obviamente que não. Eles sabem que eu sou escritor, né? Minha irmã sabe que eu sou escritor, minha mãe sabe que eu sou escritor também. Mas saber sobre o livro, não. Não acho que seja uma coisa importante pra dizer agora, né? Talvez mais pra frente, ou também não. Porque eu não quero que elas se sintam afetadas pelas coisas que eu escrevo, né? Eu não escrevo nada de forma negativa, óbvio. Mas é um livro de ficção, então algumas coisas que eu escrevo lá realmente não são reais, não são coisas que aconteceram, né? Então eu não quero que elas tenham esse problema de achar que eu tô inventando alguma coisa, né? Porque nem todo mundo tem discernimento das coisas que lê ou vê. Então eu prefiro manter essa parte da minha vida um pouco mais distante delas. Mas o pessoal do cinema sabe. Basicamente todo mundo sabe, né? A Letícia, o Kaique gerente também, a Joyce, o Juliano, o Rafaga. Todo mundo na época sabe, né? Porque quando eu comecei a escrever o livro, que eu ainda tava no cinema, eu contei pra todo mundo. E eu contei pra todo mundo que eu tava usando o nome real deles, né? Porque pra tornar uma coisa mais real pra mim também, e era como uma forma de homenagem pra todo mundo, né? Porque eu não falo propriamente mal de ninguém na história, né? Eu deixei o nome real deles e todo mundo achou tudo bem na época, né? Hoje em dia eu não falo mais com a metade deles, falo com alguns poucos, né? Mas na época ninguém se importou,
né? Até um tempo atrás eu voltei a falar com o pessoal também, ninguém se importou em usar o nome real deles, né? Mas eu uso também só o primeiro nome, porque o nome completo, não completo, né? Eu coloco o primeiro nome e o último na dedicatória, porque eu dedico o livro a todos eles também, né? Que foram importantes pra mim. Acredito que sem eles essa história nunca existiria. Se de alguma forma eu magoei ou eu ofendi, né, algum deles, eu peço desculpas. Esse nunca foi o meu intuito. O meu intuito sempre foi mostrar uma parte da minha vida não muito boa, que é essa parte familiar, misturada a uma época muito boa que eu vivi da minha vida, que é a minha época do cinema, com pessoas que foram muito especiais pra mim, que foram todos eles que trabalharam comigo. Eu acredito, né, que estar nessa situação em que eu estive, né, de todos esses problemas familiares e de todas as coisas que aconteceram no cinema, eu acredito que isso me tornou uma pessoa mais forte. Mas eu não queria precisar ser uma pessoa mais forte, né? Eu nunca fui uma pessoa forte, porque uma pessoa forte, ela precisa ser forte o tempo inteiro, ela precisa ser sempre dura, que nem rocha, né? Não pode sentir demais, senão você vai acabar se magoando, né? Você tem que sempre colocar os seus sentimentos acima dos sentimentos de outras pessoas. E eu nunca me vi dessa forma. Eu sempre me vi como uma pessoa que às vezes sente demais e às vezes não sente nada, que gosta de expressar o que tá sentindo o tempo inteiro, porque eu quero que as pessoas saibam o que tem dentro de mim, o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo e qual a relação que eu quero ter com a pessoa, né, de amizade, ou ser só um colega, um conhecido, até possivelmente um interesse amoroso. Então eu sempre falo o que eu tô sentindo o tempo inteiro. E quando você é uma pessoa forte, você precisa mascarar um pouco mais isso, porque você sabe que você vai acabar se magoando de uma forma ou de outra, né? Algumas pessoas elas vão te magoar de forma intencional, né? E isso vai doer bastante. Algumas vão te magoar sem intenção e vai doer do mesmo jeito. Então, não. Eu não queria precisar ser uma pessoa forte, mas eu acredito que eu precisei me tornar uma pessoa forte com o fato de nunca ter tido, digamos assim, afeto na minha família, né? De ter crescido com um pai alcoólatra, uma mãe distante, né? Não ter tido muitos amigos, não ter sido interesse amoroso de ninguém. Eu acho que quando eu encontrei o refúgio na literatura, né? Que foi o único lugar para onde eu consegui correr, acredito que foi o fio de esperança que eu encontrei, né? Que eu tava precisando. E eu acredito que foi onde eu realmente me tornei uma pessoa mais forte. E fez eu ser quem eu sou hoje. O LeBron Carter. Eu tenho muito orgulho, né? Eu sei que eu passei por muitas coisas. Eu fiz muita besteira, mas eu também fiz muitas coisas boas também, não vou negar. Eu ajudei muitas pessoas e eu magoei muitas pessoas também. Mas isso faz parte de ser humano, né? Não tem como você acertar o tempo inteiro, porque você, obviamente, algumas vezes você vai errar e você vai errar feio. E sempre quando você cai, fica cada vez mais difícil se levantar. E eu já perdi, sei lá, as contas de quantas vezes eu já precisei me levantar. E realmente fica muito mais difícil a cada vez. Então eu sempre tento encontrar alguma coisa nova pra me segurar, né? Pra continuar resistindo. Só que a gente sabe que nem sempre aparece. Então, às vezes a gente tem que encontrar forças de um lugar que, não sei, parece que não existe, né? É como eu disse no livro. Às vezes a gente tem que encontrar esperança da onde parece não haver mais nada. Cinco linhas. Obrigada, meu amor. Obrigada. Fiquei feliz da vida. Muito, muito.